Queridos amigos, vindos de todos os estados do Brasil, bom dia a todos. Hoje é dia 16 de junho de 2020 e eu sou a Carmen. E hoje nós iniciamos nosso segundo encontro, o encontro orante, baseado na metodologia da catequese do Bom Pastor. Então, a semana passada, nós conhecemos a história da catequese Bom Pastor e como esse verdadeiro tesouro chegou até nós aqui no Brasil. E nós vimos também a apresentação que se chama Modelo de Altar 1, cujo subtítulo é Os Objetos do Altar. Essa foi a primeira das apresentações do bloco de missa, das quais, dentro do bloco de missa, nós temos algumas apresentações que nós chamamos de iniciação à missa. Essa é a primeira. E essa apresentação teve como ponto de mensagem cristã o anúncio central da nossa fé. Alguém se lembra? Jesus morreu, ressuscitou e está vivo, E nos convida a todos para a sua festa, que é a missa. Então, lembrando a vocês que essa apresentação nós damos para crianças muito pequenas, a partir dos 3 anos, às vezes até um pouco antes disso. Então, para aqueles que estão chegando hoje, eu sugiro, façam seu cadastro. Vocês precisam se cadastrar, preenchendo o formulário no link que nós vamos deixar aí abaixo para vocês. Porque a gravação do encontro, ela vai estar disponível para aqueles que estiverem cadastrados, para que eles possam ver ou mesmo rever no horário mais adequado. Então, eu sugiro, na verdade, que vocês acompanhem ao vivo, é muito melhor, na hora que está acontecendo, Não deixem mais para frente para assistir, porque vocês vão acabar se esquecendo, E nós não sabemos por quanto tempo essa gravação vai ficar disponível. Então, aproveitem dentro da mesma semana para arrumar um horário adequado para aqueles que têm compromissos de trabalho para poderem ver o nosso encontro, para poder assistir e acompanhar. Então, e aos que quiserem se aprofundar, que pensam em ser catequistas, ou não, Nós vamos deixar abaixo o link das apresentações que foram dadas ao vivo, para que vocês possam ver como essas apresentações são dadas em cursos presenciais, onde tem a participação de pessoas. Nós estamos agora vivendo esse momento que nós temos que ter distância, Então, a apresentação fica um pouco limitada. Seria bom vocês clicarem no link, que vai estar abaixo, e assistirem também como essa apresentação foi dada nos cursos presenciais. E hoje nós começamos um novo encontro, E eu convido a todos a assistir e a participar, respondendo no coração as meditações propostas. E vocês sabem, eu gostaria muito de poder escutá-los. É muito bom quando todo mundo pode participar.
Mas vocês são muitos, muitos, incontáveis. E então eu convido vocês para se unirem a nós nessa escuta comum e nessa contemplação. E para representar vocês aqui, hoje nós temos algumas pessoas que vão representar vocês, crianças de todas as idades, que estão conosco hoje. Então, nós temos aqui a Valéria, que vocês já conhecem da semana passada, de Brasília. Mostra a Valéria, né? Temos a Helena, de São Paulo, que vocês já conheceram a semana passada. A Daniela, que vocês não conhecem ainda. A Daniela é de Mato Grosso, Cuiabá. A Clarissa, de São Paulo. E a Jaqueline, Clarissa de São Paulo, tá? E a Jaqueline de Rolândia, no Paraná. Então, todas essas pessoas, vocês que são as nossas crianças de hoje, vão ser as referências de vocês, né? As referências, vocês já podem começar a pensar quem está mais próximo de mim. Eu preciso conhecer melhor, né? Ah, e tem a Marise também, que se juntou a nós agora, que bom. A Marise, vocês já conheceram, a Marise é de Goiânia, né? Goiás. Então, vamos agora escutar a parábola que é o centro do anúncio que Jesus fez de si mesmo. Jesus se revelou nessa parábola. Vamos então todo mundo ficar já preparado para a escuta, né? Vamos invocar o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora do Brasil, rogai por nós. Hoje nós vamos conhecer um segredo muito importante. Jesus vai nos contar quem Ele é. E Jesus caminha naquela época pela sua terra e uma grande multidão seguia Jesus. E as pessoas vendo isso perguntavam: quem é Ele? Jesus um dia respondeu a essa pergunta com umas palavras que estão na Bíblia. Ele disse: eu sou o bom pastor. Sabe o que é um pastor? É aquele que cuida das ovelhas. As ovelhas são animais muito dependentes. E o pastor vive exclusivamente para elas. As ovelhas precisam da proteção constante do pastor.
Elas não enxergam bem, mas elas escutam a voz do pastor. Elas precisam que alguém proteja e cuide delas constantemente. Então agora vamos escutar as palavras de Jesus que estão nesse livrinho, que tem as mesmas palavras da Bíblia. Jesus disse: nós vamos acender a vela, porque a palavra de Deus, a palavra de Jesus é luz. Todo mundo está pronto? Com os ouvidos bem abertos? Boca fechada? Então vamos escutar. O que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Eu sou o bom pastor. As ovelhas escutam a voz do bom pastor. Ele chama suas ovelhas uma por uma pelo nome e as conduz para fora do curral. Curral é o lugar onde o pastor guarda as ovelhas. Tendo feito sair todas as que são suas, caminha na frente delas. As ovelhas o seguem, pois conhecem a sua voz. Elas não seguirão um estranho, mas fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus continua: eu vim para que tenham a vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são desse rebanho. Devo conduzi-las também. E elas ouvirão a minha voz. Então haverá um só rebanho e um só pastor. Helena, você quer apagar a vela? Eu quero. Vamos pensar um pouquinho sobre esse segredo que nós acabamos de escutar? Mas antes nós vamos conhecer o material para nos ajudar a penetrar mais nesse segredo. Nós vamos supor que este seja o curral das ovelhas e esse seja o pasto.
Vamos supor que este seja Jesus, o bom pastor. E vamos supor que essas sejam as suas ovelhas. Vamos escutar novamente o segredo, trabalhando com material para nos ajudar. O que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Eu sou o bom pastor. As ovelhas escutam a voz do bom pastor. Ele chama suas ovelhas uma por uma pelo nome. E as conduz para fora do curral. Tendo feito sair todas as que são suas, caminha à frente delas. As ovelhas o seguem. Porque conhecem a sua voz. Elas não seguirão um estranho, mas fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Eu vim para que elas tenham a vida e a tenham em abundância.
Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas. E as minhas ovelhas me conhecem. Como o Pai me conhece. E eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Eu tenho outras ovelhas que não são desse rebanho. Devo conduzi-las também. E elas ouvirão a minha voz. Então, haverá um só rebanho e um só pastor. Vamos pensar um pouquinho sobre esse segredo que nós acabamos de escutar de Jesus? Quem Jesus disse que ele era? O bom O bom pastor. E como que o bom pastor chama as suas ovelhas? Pelo nome. Todas de uma vez? Não. uma por uma. Uma por uma? Uma por uma. E como é que ele chama elas? Pelo nome. Então ele conhece o nome de cada uma? Conhece. Conhece. Mas ele não tem muitas ovelhas? Tem. Muitas. Muitas. E ele conhece o nome de cada uma? Conhece. Cada uma. E o que o bom pastor dá para suas ovelhas? A vida. A vida? A vida dele. De quê? Que vida é essa que o bom pastor dá para suas ovelhas? Ele. A vida dele. Hã? A vida em abundância. A vida dele. A vida dele, vida em abundância.
E para onde o bom pastor leva as suas ovelhas? Para fora do curral. Para fora do curral? Sim. E quando ele fez sair todas as que são suas, quem vai na frente? O bom pastor. Ele vai na frente Ele vai na frente. e as ovelhas ficam para trás? Não. Mas Segue o ele. segue. Seguem ele. Segue. Vai atrás dele. E por que elas seguem o bom pastor? Porque Porque ela elas conhece a voz do bom pastor. Conhece a voz do bom pastor? Sim. Conhece a voz? Mas então tem outras vozes? Tem. Tem outras vozes? E elas seguem as outras vozes? Não. Não? O que vocês acham? Não. Não segue. Não. Elas não seguem outras vozes? Porque Elas ela conhecem a voz do bom pastor. Elas não conhecem essas vozes. Elas não ela conhecem conhece a voz do bom pastor. só a do bom pastor. Sim. E vamos pensar, o que será que o bom pastor dá para as suas ovelhas? O que ele dá para as suas ovelhas? A vida. Vida. Que vida é essa? A vida dele. A vida dele. Em abundância. E quando elas estão com fome? Ele dá comida. E quando elas estão cansadas? Ele dá repouso. E quando elas estão bravas? Ele acalma. Ele dá Quando amor. elas estão machucadas, o que você acha que ele faz? Quando elas estão machucadas ou doentes? Ele cuida. cuida. Ele cuida delas. E quando elas estão aflitas, nervosas? Acalma. Por que o bom pastor faz tudo isso por essas ovelhas? Porque ele ama as ovelhas. É? Elas são dele. São dele. Porque ele quer ficar perto delas também. Ele quer ficar pertinho delas também? Sim. E ele ama muito as ovelhas. Mas ama todo mundo assim junto, né? O que vocês acham? Sim. Não, cada uma. Ah, Cada uma. cada uma. Uhum. Cada uma. Uma por uma. Uma por uma. E quem é o bom pastor? Jesus. Quem serão essas ovelhas que ele ama tanto? Nós. Somos nós. Você acha, Daniela? Sim. E vocês, o que acham? Quem são as ovelhas? Sou eu. Minha mãe. Meu avô. Meu amigo. Será? É mesmo? Pai. E o que o bom pastor quer dar para essas suas ovelhas? Quer dar amor. Ele tem o amor dele. A vida. E o bom pastor tem só essas ovelhas? Não, Não. tem outra. Tem outras. Tem outras? Sim. Essas outras são ovelhas dele? Sim. Sim. São também dele. Então também dele.
Mas elas já escutaram a voz dele? Não, elas estão em outro rebanho nesse momento ainda. E o que o texto da Bíblia aqui nos fala que vai acontecer com essas ovelhas que estão longe? O que acontecerá com elas? Jesus vai guiar elas. Elas vão ouvir a voz do bom pastor. Elas também vão ouvir a voz? Uhum. Elas já Vão. estão ouvindo agora? Ainda não. Ainda não? Ainda não. Ainda não. Mas vão ouvir. Não. Vão. Essas ovelhas não são dele? São dele. Não dele. São dele. São. Escutam Sim. ainda a voz dele? Ainda não. Ainda não seguem ele, porque não ouvem a voz dele. Mas um dia, o que vai acontecer? Elas vão ouvir e vão seguir. Elas vão escutar. Elas vão escutar? Vão. E aí, o que vai acontecer no futuro? Vão No ser um futuro. só rebanho e um só pastor. Não vai Quem ter é o mais. pastor? Não vai ter Quem é mais esse pastor? muitos rebanhos. Vai ter um só. Vai ter um só. Um só. Um só. Isso é uma boa notícia? É. O que vocês acham? Muito boa notícia. Ótima notícia. Todos os filhos de Jesus. Uma coisa para Jesus que nos deu essa boa notícia? Obrigada, Jesus, porque faço parte do seu rebanho, porque ama todas as ovelhas, mesmo as que estão longe. Obrigada, Jesus, porque você me dá a vida, me dá o amor. Obrigada, Jesus, por ter a certeza de que seremos um só rebanho e um só pastor. Jesus, obrigada por eu pertencer ao teu rebanho. Obrigado por eu ouvir a tua voz. Obrigada, Jesus, porque você deu a vida por todos nós e porque você nos ama. Obrigada, meu bom pastor. Obrigada por me chamar pelo nome, por me conhecer, por me amar e me chamar pelo nome. Obrigada por cuidar de mim em todos os momentos. Prazer, alívio. Obrigada, porque o Senhor cuida das minhas feridas, meu bom pastor. Alguém quer cantar para ele? Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida passará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Nada faltará. Alguém mais quer cantar? Jesus me pastoreia, eu vou com ele até o fim. Jesus me pastoreia, eu vou com ele até o fim. Eu vou
com ele, eu vou com ele até o fim. Amém. Esse segredo tão lindo, nós vamos guardá-lo no nosso coração, voltar a pensar sobre ele muitas vezes nessa semana. Vou mostrar para vocês, a Helena já sabe, mostrar para vocês como se guarda esse material. Para que ele vai ficar sempre nessa mesa, no centro do nosso átrio, para que todas as vezes que vocês queiram trabalhar com ele, vocês podem nos chamar para ler enquanto vocês trabalham com o material. Então vamos guardar. Helena, por favor, guarde. Nós vamos escutar a Helena, que vai nos fazer uma fundamentação a nível adulto do segredo da parábola do bom pastor. Bom dia a todos. Então, agora a gente vai se aprofundar um pouquinho mais sobre essa parábola do bom pastor, que é tão importante. Mas antes, eu gostaria de lembrar que essa parábola, como ela é dada para crianças a partir dos 3, ou até mesmo antes dos 3, a gente seleciona umas partes da parábola para não dar ela inteira, porque tem partes que não correspondem a essa idade, né? Então, agora, para a gente meditar um pouco mais sobre a parábola, é importante lê-la inteira, para a gente entender o contexto todo e poder aprofundar um pouquinho mais. Então, agora eu vou ler para vocês ela inteira. Quem tiver a Bíblia consigo, essa parábola está no Evangelho de João, capítulo 10, os versículos de 1 a 16. Eu vou ler para a gente poder meditar ela inteira, tá bom? Em verdade vos digo, quem não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz à pastagem. Depois de conduzir todas as suas ovelhas para fora, ele vai adiante delas, e as ovelhas seguem-no, pois lhe conhecem a voz. Mas não seguem o estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes essa parábola, mas não entendiam do que ele queria falar. Jesus tornou a dizer-lhes: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim foram ladrões e salteadores.
mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Tanto entrará como sairá e encontrará pastagem. O ladrão não vem senão para furtar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e para que a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor expõe a sua vida pelas suas ovelhas. O mercenário, porém, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, quando vê que o lobo vem vindo, abandona as ovelhas e foge. O lobo rouba e dispersa as ovelhas. O mercenário, porém, foge, porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem a mim. Como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são desse aprisco. Preciso conduzi-las também. E ouvirão a minha voz. E haverá um só rebanho e um só pastor. Então, agora, vamos pensar um pouquinho nesse aprofundamento. Essa parábola está dividida em 3 partes. A primeira parte, a gente pode imaginar do versículo 1 ao 7, né? Mas para entender melhor essa primeira parte, é importante a gente se colocar no contexto da época, porque naquela época o povo hebraico estava dominado pelo Império Romano, e para eles não era fácil estar sob domínio do Império Romano. E dentre os hebreus existiam divisões de maneiras de espiritualidade, e uma dessas divisões eram os zelotes, que era um grupo mais radical, mais extremista e até um pouco violento, e eles queriam se libertar do poder dos romanos à força. E muitas vezes isso acontecia dentro do templo. O templo era o lugar mais sagrado para os hebreus, né? Porque lá existiam vários ambientes, existia só um templo em toda a Palestina, né? E que se encontrava em Jerusalém. E dentro do templo existiam vários ambientes, mas existia um ambiente mais especial, uma sala pequena, que era o lugar mais sagrado do templo, que era o Santo dos Santos, né? E nesse ambiente era importante porque lá estava a presença real de Deus, que estava nas tábuas da aliança, em que Deus fez a aliança com Moisés, né? Então ali, para todo hebreu, era o lugar mais sagrado. E os zelotes invadiam o templo e eram violentos mesmo dentro do templo, né? E aí, nesse contexto da época, Jesus vem e fala de uma pessoa que entra pela porta de maneira legítima, mas não violenta, sem ataques, né? Ele entra pela porta e chama pelo nome e conduz para o pasto. Toda essa primeira parte é falada na terceira pessoa, né? Jesus fala, o pastor conduz as ovelhas, chama pelo nome. Falada na terceira pessoa. E as ovelhas escutam e seguem-no, né? E elas escutam sua voz e ele as leva para as pastagens. Já na segunda parte dessa parábola, que vai do versículo 7 ao 10º, já não é mais o pastor, e sim, Jesus fala, eu sou a porta, né? E aí ele já fala em primeira pessoa, eu sou
a porta. Porta por onde devem passar as ovelhas para chegar no redil, né? Por ela, as ovelhas vão e vêm para encontrar o quê? Boas pastagens, né? O pastor diz ainda que ele veio para que as ovelhas tenham vida, e vida em abundância. A gente vai ver um pouquinho mais para frente, voltar a esse tema. E já na terceira parte, existe um contraste grande entre luz e trevas. Todo o Evangelho de João é marcado por luzes e trevas, né? E nessa parte a gente encontra realmente, porque fala-se do bom pastor. Jesus fala, eu sou o bom pastor. O bom pastor é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. E aparece a figura do mercenário. O mercenário não se interessa pelas ovelhas, né? Quando chega o lobo, o que ele faz? Ele foge. Então, Jesus fala, então existe esse contraste entre aquele que se preocupa, se ocupa das ovelhas, que faz tudo por elas a ponto de dar a vida, e aquele que não se interessa, cuida das ovelhas por outros interesses, mas quando o lobo chega, ele foge. Jesus, nessa parte, ele fala em primeira pessoa, como a gente já viu. E continua, conheço minhas ovelhas como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. A parábola também menciona que essa voz vai chegar muito longe, né? Vai ressoar até uma distância muito grande, onde há outras ovelhas que não pertencem a esse rebanho. E o que vai acontecer? Elas também ouvirão a voz do bom pastor. E assim haverá um só rebanho e um só pastor. Mas vamos entrar agora, já vistas essas três partes, vamos meditar mais profundamente no significado de cada palavra, né? Existem palavras que têm significados profundos a serem penetrados aqui. A parábola começa em verdade vos digo. Em hebraico é amém, amém. Repetido 2 vezes, em verdade, amém, amém. Então, os evangelhos, nem tudo que é contado nos evangelhos foi necessariamente as palavras exatas de Jesus, né? Mas quando essas palavras foram, realmente existe um consenso entre os evangelistas, né? E para assumir, assegurar que as suas palavras foram ditas por Jesus, se diz, em verdade vos digo. É uma segurança para o leitor de que aquilo foram palavras ditas por Jesus, né? Os profetas, antigamente, antes de Jesus, né? Quando eles ouviam, o que fazia um profeta? Ele escutava a voz de Deus, que mandava-os contar a todo mundo. E quando eles falavam em nome de Deus, sempre quando eles terminavam a fala, eles falavam oráculo do Senhor, né? Então, o oráculo do Senhor era a garantia que aquilo que estava sendo dito era a palavra de Deus. Mas aqui, quando Jesus conta essa parábola, ele não fala assim, ele fala com autoridade, assumindo para si essas palavras. Mas então vamos pensar com quem Jesus estava falando e quando aconteceu isso e onde ele estava, né? Era um dia de sábado e Jesus tinha acabado de curar um cego, o que para os hebreus já era uma coisa estranha, um escândalo, na verdade, porque o sábado para os hebreus era um dia muito sagrado. E não se trabalhava e não se fazia nada, e nem curas, né? Então, já tinha sido um certo escândalo. Jesus estava no templo e faz um discurso
no meio dos fariseus. Fariseus também era uma outra forma de espiritualidade hebraica, né? Entre os hebreus existiam os zelotes, que eram mais violentos, os fariseus, que tinham um certo modo de espiritualidade, os saduceus, enfim, era um grupo de hebreus que tinham uma determinada espiritualidade. E ele estava falando para os fariseus e tinha acabado de curar. E nessa época em que ele fala essa parábola, ele faz esse discurso, estava se aproximando a festa das tendas, que era uma festa anual muito importante para todo hebreu. E era de costume, nessa festa das tendas, fazer uma leitura de Ezequiel, né? Se lia Ezequiel, capítulo 34. Então, para a gente entender um pouquinho mais o contexto em que Jesus vai dizer essa parábola do bom pastor, eu vou ler um trechinho do capítulo 34 de Ezequiel para a gente entender qual era a expectativa, qual era o ambiente da época em que foi lida, em que Jesus pronunciou essas palavras. Então, na festa das tendas que estava se aproximando, se lia o capítulo inteiro, mas eu vou ler um trecho só para a gente entender o contexto. Pois eis o que diz o Senhor Javé: vou tomar eu próprio o cuidado de minhas ovelhas. Velarei sobre elas. Como o pastor se inquieta por causa de seu rebanho, quando se acha no meio de suas ovelhas tresmalhadas, assim me inquietarei por causa do meu. Eu o reconduzirei de todos os lugares por onde tinha ido disperso, num dia de nuvens e de trevas. Eu as recolherei dentre os povos e as reunirei de diversos países, para as reconduzir ao seu próprio solo e fazê-las pastar nos montes de Israel, nos vales e nos lugares habitados da região. Eu as apacentarei em boas pastagens. Elas serão levadas a gordos campos, sobre as montanhas de Israel. E elas repousarão sobre as verdes relvas, terão sobre os montes de Israel abundantes pastagens. Sou eu que apacentarei minhas ovelhas. Sou eu que as farei repousar. Oráculo do Senhor. Então, aqui a gente pode sentir o ambiente em que Jesus se proclamou o bom pastor com autoridade, né? Foi tanto escândalo para eles, né, que no final da parábola, se a gente vai para o versículo 20, os judeus dizem para Jesus: vós enlouquecestes? Né? Porque como? Naquele contexto, se falando dessa expectativa da fala, quem era o pastor que estava sendo falado? Era Deus. Então, quando Jesus chega e se proclama o bom pastor, realmente foi um escândalo na época, né? Uma outra palavra importante para a gente pensar agora é o redil, que pode ser sinônimo de curral, de aprisco, né? Mas que em hebraico, em grego, a palavra é aulê. Aulê é a mesma palavra que é a que determina aquele lugar especial dentro do templo, que é o lugar mais sagrado. Lembra? O Santo dos Santos. É o mesmo nome, aulê. Então, que era o lugar onde continha as tábuas da aliança, né? A presença real de Deus. Então, o pastor entra pela porta
no aulê das ovelhas, no lugar mais sagrado. Vamos pensar sobre isso, é muito significativo isso. O bom pastor entra pela porta no aulê das pessoas. Quem não entra pela porta é ladrão e salteador. E o que faz o pastor? O pastor cuida e conduz as ovelhas, né? Se a gente pensa, quem foi o primeiro pastor da história bíblica, né? Foi Abel. Abel foi o primeiro pastor. E o pastor, ele estabelece com as suas ovelhas uma relação particular, né? Particular. No Oriente, naquela época, o único título de pastor era dado para reis ou governadores, né? Então, o pastor carrega as suas ovelhas, reúne, cura as feridas e as guarda numa paz, na ordem da paz, né? E naquela época, então, se a gente volta para a história do templo, quem era a pessoa que podia entrar no Santo dos Santos, naquela parte sagrada do templo? Só o sacerdote, né? Só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano lá. Então, se Jesus chega e diz que ele entra pela porta no aulê, para eles, naquela época, também era um escândalo, porque Jesus estava se proclamando sacerdote. Se ele entra na parte mais sagrada do templo, ele está se dizendo sacerdote. Ora, os sacerdotes naquela época nasciam sacerdotes, porque eles pertenciam à tribo de Levi. Só podia ser sacerdote aquele que pertencia, já era por nascença descendente de Levi, da tribo de Levi. Jesus não era descendente da tribo de Levi, Jesus era descendente da tribo de Judá. Então, ele não era por nascença sacerdote, ele não podia ser sacerdote. Mas aqui, ele indiretamente está se proclamando, né? Dizendo com autoridade, se ele entra pela porta no aulê, no Santo dos Santos, é que ele é sacerdote. E a esse o porteiro abre. Então, está querendo dizer que ele era o dono do templo, né? Como se fosse isso. E isso tem muitas implicações para a escuta daquele povo que estava ouvindo ele falar. Imaginem os ciúmes dos sacerdotes ouvindo isso. Logo a seguir, aparecem as ovelhas, né? E as ovelhas ouvem a voz do pastor. Se a gente ouve, é porque alguém falou primeiro, né? Houve uma voz anterior à nossa, a gente escuta alguém que fala. E ele chama cada uma das suas ovelhas pelo nome, e elas a seguem. Então, aqui ele fala, chama e elas seguem. Existe aqui uma relação de confiança, um diálogo entre o pastor e as ovelhas, né? E aí, um diálogo no qual a iniciativa é sempre do pastor. E que tipo de relação é essa que se estabelece entre eles? É uma relação pessoal. Ele chama pelo nome. O que é o nome no linguajar bíblico? O nome é muito importante. O nome é a própria identidade da pessoa. É quem ela é, e não só a identidade, mas a vocação a qual ela é chamada, né?
Então, o nome para Deus está carregado de uma missão. De uma missão. Se a gente pensa nos nomes bíblicos que mudaram a partir do momento em que Deus chama para uma nova missão, muda a identidade da pessoa, muda a sua personalidade e ela fica imbuída de uma nova missão. Por exemplo, Abrão, que depois de receber o chamado de Deus para uma nova missão, torna-se Abraão. A mesma coisa sua esposa, cujo nome era Sarai, também, depois de saber de toda a descendência, que ela seria mãe numa situação completamente impossível, ela recebe o nome de Sara. Se a gente pensa no Novo Testamento, Cefas, né? No momento em que Jesus chama Cefas e entrega as chaves da igreja, diz, tu serás Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então, Pedro, nesse momento, foi imbuído de uma nova vocação, uma nova missão. Então, quando Jesus diz, o bom pastor chama pelo nome, é um chamado amoroso, de uma relação pessoal e com uma intenção, né? Com uma intenção. A gente chama alguém porque a gente sempre tem uma intenção no chamado. Eu não chamo alguém por nada. Eu chamo alguém para algo, né? Quando a gente vê, e depois vem e as tira para fora. O que é tirar para fora? Tirar para fora é colocar em movimento, tirar de uma situação na qual elas estavam cômodas, acostumadas, estavam ali protegidas e as põe em movimento. A gente pode pensar em Moisés, né, que tira o povo da escravidão para a liberdade. A saída dele, do povo hebreu que estava escravo no Egito, para a terra prometida, os leva à liberdade. E quando a gente pensa no Decálogo, né, como começa o texto no Decálogo? Está em Êxodos capítulo 20, versículo 2. Diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito. Então, Deus sempre nos tira e nos coloca em movimento. E aí vem o verbo conhecer. Conheço as minhas ovelhas. O conhecer mostra uma relação íntima e amorosa, como a relação de esposos, né? Não existe relação mais íntima do que entre marido e mulher. E é assim que o bom pastor conhece as suas ovelhas e as ama, né? O texto diz primeiro que ele as chama e depois que as conhece. Mas se as chama, é porque já conhece, né? Esse conhecimento profundo. E elas não conhecem a voz dos estranhos. Então, existe a voz do bom pastor, mas só a do bom pastor? Não, aqui está falando que existem outras vozes, que existem as vozes dos estranhos. Mas se a ovelha está realmente junto ao pastor, ela distingue a sua voz da voz dos estranhos. Ela não vai ela reconhece a do pastor, não conhece a voz dos estranhos. Se ela realmente está junto do pastor. Em seguida, ele caminha na frente delas. Existe uma grande diferença entre caminhar na frente e caminhar atrás das ovelhas. Qual a diferença? Se o pastor caminhasse atrás das ovelhas, é como se ele estivesse empurrando, cerceando para que nenhuma escapasse, né? E aí as ovelhas não teriam uma certa liberdade, porque ele está ali cerceando.
Sendo que se o pastor caminha na frente das ovelhas, o que acontece? As ovelhas são atraídas pelo pastor. Elas não são empurradas, não são obrigadas, elas são livres. Livres para seguir ou não seguir. E aí existe também uma relação de muita confiança. Porque o pastor não fica olhando para trás, preocupado. Ele confia que as ovelhas vão seguir. Existe uma relação de profunda confiança entre o pastor e as ovelhas, né? Ele respeita a liberdade das ovelhas, não impõe que elas o sigam. Elas são livres. E não controla também, confia nelas. Em seguida, vem a imagem da porta. Eu sou a porta das ovelhas de Jesus. Ele começa com eu sou. Eu sou era o verbo ser nunca podia, naquela época, ser utilizado por uma pessoa. O verbo ser fazia referência somente a Deus. Só Deus é. Então, Jesus aqui assume, eu sou, também um escândalo aos ouvidos hebreus, né? Só Deus é. E aí ele se coloca na imagem da porta, não mais do pastor, né? Mas se ele é a porta, aqui já é uma outra imagem. Se ele é a porta e não o pastor, então ele não é o dono das ovelhas. Então as ovelhas não lhe pertencem. Então aqui Cristo, por essa imagem, ele nos dá a pista do seu papel de mediador entre o Pai e nós, né? Ele é aquele que está entre o Pai e nós, que vai ser o mediador, não mais o dono, mas o mediador. E pela porta, as ovelhas poderão entrar e sair. Mais uma vez, mensagem de liberdade. Elas são livres, podem entrar e sair. E encontrarão alimento. Ou seja, mensagem de plenitude. Sempre encontrarão alimento. É uma afirmação. E encontrarão alimento. Não é talvez encontrarão. Não. E encontrarão alimento. É uma certeza. Mensagem de plenitude. Nada lhe faltará. No versículo 10 diz: vim para que as ovelhas tenham vida, e tenham vida em abundância. Então, aqui a gente tem que analisar que a tradução de vida no grego, né? Existem, para a palavra vida em português, em grego existem duas palavras. Uma é psoe, P-S-O-E, né? Que quer dizer vida plena, vida eterna. Vida é a vida de Jesus ressuscitado, é a vida plena, eterna. E aqui, quando se lê o versículo 10, diz: vim para que as ovelhas tenham vida e a tenham em abundância. É esse psoe que ele está falando. Ele veio para que as ovelhas tenham a vida dele, a vida plena, a vida eterna. Já no versículo 11, continua: o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Então, aqui, esse dá a sua vida já não é mais o psoe, mas sim psique, P-S-I-Q-U-E, que não é a vida eterna, mas é a vida biológica, é a vida terrestre. Então, ele dá a sua vida biológica, terrestre, para que as ovelhas tenham vida eterna. E tem o verbo dar, né? Que muitas traduções colocam como expor, que é muito bem, que é esse sentido mesmo, de expor, porque é uma coisa. E o verbo aqui, dar, está no presente, ou seja, não é que ele deu
e acabou, e agora partimos para outra, não. Ele dá continuamente, ele expõe continuamente, hoje, sempre. É um presente contínuo, que não acaba. E existe muita diferença, né, entre dar e disponibilizar, pôr à disposição. É nesse sentido que Jesus está falando, que ele põe à disposição. Se eu dou um presente, eu dei e acabou, a pessoa já recebeu. Mas outra coisa é a gente se colocar por amor à disposição continuamente. E aí existe a liberdade da outra pessoa querer vir receber ou não. Não é uma coisa imposta, é livre e é contínuo e é por amor, né? No versículo 12, já entra a imagem do assalariado. O assalariado, no entanto, né, o mercenário, né, assalariado porque é a imagem do mercenário, que não está interessado pelas ovelhas, que não é pastor e a quem não pertencem as ovelhas, quando vê o lobo chegar, as abandona e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Aqui vem o verbo pertencer, a quem não pertencem as ovelhas, né? A quem pertence? Ao bom pastor. Pertencer, fazer parte, fundir-se com, né? Mas o mercenário, ele não se interessa pelas ovelhas, não há uma relação entre as ovelhas e ele. E o lobo é aquela figura que é o verdadeiro inimigo das ovelhas, né? O que ele faz? Ele ataca e dispersa. No versículo 14, Jesus volta a dizer: eu sou o bom pastor. Em grego, a palavra bom e belo é a mesma. Não existe distinção entre bom e belo em grego. Se uma pessoa é boa, ela é bela, internamente e externamente. É a mesma palavra em grego. Conheço minhas ovelhas e minhas ovelhas me conhecem, como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Aqui existe essa palavra como, né? Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Esse como tem dois sentidos aqui. Tanto de comparação, ou seja, da qualidade do conhecimento, né? Então, de que forma eu conheço as minhas ovelhas? Da mesma forma que o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Mas existe um segundo significado nesse como sendo a origem do amor, do segundo amor, ou seja, conheço as minhas ovelhas como consequência do conhecimento do Pai por mim e meu do Pai. Então, o conhecimento do Pai pelo Filho e do Filho ao Pai é a origem do conhecimento do filho com as ovelhas e das ovelhas com o pai. Brota desse conhecimento. Um é consequência do outro. Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Então, a gente já falou do verbo dar, né? Repete aqui o verbo dar, esse dar contínuo, essa entrega permanente, esse amor infinito, né? E quando a gente pensa nas palavras, né, sacrifício e oferenda, qual é a diferença? Na verdade, é a mesma coisa, né? Um sacrifício e uma oferenda, só que o enfoque é diferente, né? Porque quando eu falo de sacrifício, eu faço algo por amor a alguém, por sacrifício. Eu estou enfocando a minha dor, né? Aquilo que está me pesando, mais do que o amor do dar para outra pessoa.
Sendo que se eu falo a oferenda, na verdade é o mesmo sacrifício que eu faço, né, que cada um faz, mas enfocando muito mais o lado amoroso, do amor que eu tenho, ou seja, o sacrifício até se torna leve perante o amor que eu tenho por aquela pessoa a quem eu estou fazendo esse ato, né? Tenho outras ovelhas que não são desse rebanho, devo conduzi-las também. E elas ouvirão a minha voz, e assim haverá um só rebanho e um só pastor. Então, quão longe chega a voz do pastor? As primeiras ovelhas são as que estão agora, no presente, que já estão escutando o pastor. Mas nesse versículo trata-se das ovelhas do futuro, que ainda não ouviram a voz do bom pastor, mas elas pertencem também ao pastor, né? E aqui se diz, termina-se nesse futuro, indicando o que vai acontecer nesse caminho da salvação, da história da salvação. Quando Deus será tudo em todos, lá no futuro, como já disse São Paulo, né? Então, nesse caminho até chegar à parousia, até o momento em que Deus será tudo em todas as coisas, as ovelhas ouvirão a voz do bom pastor. E assim haverá um só rebanho e um só pastor. Mas continua a parábola, né? Eu li até o versículo 16, mas ela continua. No 17 fala assim: o Pai me ama porque dou minha vida para retomá-la. Mais uma vez, o verbo dar, colocar à disposição, né? E retomá-la faz alusão à ressurreição, né? No seguinte fala: ninguém a tira de mim, mas eu a dou livremente. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou livremente. Tenho o poder de entregá-la e o poder de retomá-la. Esse é o mandamento que recebi de meu Pai. Esses são os versículos 17 e 18 que eu acabei não lendo, mas continua essa parte que a gente está analisando. Então, esses versículos são justamente o anúncio do mistério pascal, né? Então, o Pai me ama porque dou a minha vida para retomá-la. A doação livre de Jesus. Ele dá e ele a retoma. O Pai me ama, confidencia, porque dou a minha vida. Então, o porquê do amor do Pai? Ele dá a vida para retomá-la. Anúncio do mistério. E no versículo 18, afirma Jesus como Deus mesmo, único com o Pai. Por quê? Porque há total afinidade entre o Pai e o Filho. É uma mesma vontade, duas pessoas, mas uma mesma vontade. Duas pessoas em um só Deus. Então, acho que aqui a gente tem muito material para refletir. Convido vocês a relerem a parábola e meditarem mais sobre ela. Bom, crianças, agora nós vamos conhecer mais segredos sobre Jesus. Nós já conhecemos esse segredo, né? Alguém gostaria de preparar o material do Bom Pastor? Então, vou pedir a Jaqueline. Quem que quer? Eu quero, Clarissa. A Clarissa. Clarissa vai preparar o material do pastor.
Isso eu já posso ter pedido antes para as crianças. Onde que o pastor fica? Na porta. A porta. Obrigada, Clarissa. Então, vamos recordar aquilo que nós já conhecemos sobre o bom pastor. Quem é Jesus? O bom pastor. E por onde que o bom pastor entra no curral das ovelhas? Pela porta. Valéria quer colocar? Quero sim. E como o bom pastor chama as suas ovelhas? Pelo nome. Pelo nome. E as ovelhas? Escutam a sua voz. Elas Escutam a voz do pastor. escutam a voz. Aqui vocês estão juntos, com as mãozinhas participando. Vamos imaginar. E como que o bom pastor chama as suas ovelhas? Uma por uma. Pelo nome. Pelo nome. Uma por uma. E o que o bom pastor faz com as suas ovelhas? Para onde ele leva elas? E anda na frente, conduz. Conduz para fora do curral. Leva fora do curral. Para fora do curral? E como é que ele chama cada uma? Pelo nome. Todas de uma vez? Uma de Uma cada. por uma. Uma de cada vez. E falando como? Chamando elas como? Pelo nome delas. Quer dizer que ele conhece o nome de cada uma? Sim. Conhece cada uma. E depois que ele tirou todas as que são suas, quem vai na frente? O bom pastor. Quem é o bom pastor? Jesus. E as ovelhas? O seguem. Seguem. Por que elas seguem? Porque elas ouvem a voz do pastor. Mas não tem outras vozes? Sim.
Tem. E ela segue outras vozes? Não, Não. Por quê? porque elas não conhecem a voz. E a voz do bom pastor? Elas conhecem a voz do bom pastor. E o que o bom pastor quer dar para cada uma das suas ovelhas? A vida. Que vida? A dele. Vida eterna, em abundância. E ele conhece as ovelhas? Sim. Conhece. E as ovelhas? O que elas conhecem? A voz dele. Do bom pastor. Conhecem a voz do bom pastor. E o que o bom pastor quer dar para elas? A vida. A vida dele. Amor para ele também. É. Quando elas estão tristes, o que ele faz? Consola elas. Dá consolo. E quando elas estão com fome? Dá comida. E quando elas estão bravas? Ele acalma. E quando elas estão doentes? Cura elas. Cuida de cada uma. Ele cura. Por que ele faz tudo isso por essas ovelhas? Porque ele ama as ovelhas. Que Por as amor. ovelhas são dele. De quem são? De quem são essas ovelhas? Um bom pastor. Então, nós já conhecemos esse segredo. Mas hoje eu quero contar uma outra parte desse segredo. Que está nesse livrinho que nós vamos escutar agora. Quem de vós que tendo 100 ovelhas Então agora nós vamos conhecer uma outra parte desse segredo que nós ainda não conhecemos e que está nesse livrinho, que tem as mesmas palavras da Bíblia. Vamos acender a vela para escutar esse segredo. Por que nós acendemos a vela?
Jesus é a luz. A palavra dele é luz. Jesus é luz. Vamos escutar. Quem de vós, que tendo 100 ovelhas, e havendo perdido uma, não deixa as outras 99 no campo e vai em busca da que se perdeu, até encontrar. E quando a encontra, alegre, a coloca sobre os ombros. E ao chegar à sua casa, reúne os seus amigos e vizinhos e lhes diz: alegrai-vos comigo, porque já encontrei a minha ovelha, a que havia se perdido. Agora vamos trabalhar com esse material para penetrar melhor nesse segredo. Vamos escutar novamente essa palavra. Quem de vós, que tendo 100 ovelhas e havendo perdido uma, não deixa as 99 no campo e vai em busca da que se perdeu. Até encontrá-la. E quando a encontra, alegre, a coloca nos seus ombros. E ao chegar à sua casa, reúne os seus amigos e vizinhos. E lhes diz: alegrai-vos comigo, porque já encontrei a minha ovelha, a que havia se perdido. Vamos pensar um pouquinho sobre o que nós acabamos de escutar? Vamos. O que acontece quando o bom pastor percebe que falta uma ovelha?
Vai procurar. Sai para buscá-la. Mas ele não tinha muitas? Tinha. E o que ele faz com essas muitas? Deixa e vai buscar aquela que sumiu. Mas não era uma só? Ele não tinha muitas, 100 ovelhas. Sim. Mas cada uma é importante. Ele sente falta. Ele sentiu falta da ovelha? Sentiu. Sentiu. O rebanho estava completo? Não, faltando. Faltava uma. E isso importa para o bom pastor? Importa. Mas uma ovelha só? Uma só. Uma só. Cada uma é importante. Ele conhece cada uma? Conhece cada uma. Pelo nome. Pelo nome. E o que ele faz, então, quando percebe que essa ovelhinha está perdida? Ele Ele sai vai para procurar. Sai para procurar. Mas procura só um pouco. Não. Só pegar de noite. Procura até encontrar. Mesmo que dure muitos dias essa busca? Mesmo. Ele não cansa. Ele procura até quando? Até encontrar. Mesmo que seja mais que uma semana? Sim. Não importa o tempo, até encontrar. Até encontrar? Por que ele busca tanto até encontrar? Porque a ovelha é dele. E ele ama a ovelha. E quando ele encontra, ele fica... Dá uma bronca na ovelha. Não. Não? Ele não briga. Não? E quando ele encontra, como ele fica? Muito Bom, feliz. como será que essa ovelha estava estando tanto tempo longe do bom pastor? Como vocês acham que ela estava? Perdida, com muito medo. Com medo? Fome. Com fome? Com sede. Com Triste. sede? Triste? Como é que fica a ovelha longe do bom pastor? triste. Triste. Será que ela estava limpinha? Não. Suja. E o bom pastor se importa com isso? Não. Sim. Onde Não. ele põe a ovelha? No ombro. No colo. No colo. Então ela não precisava mais fazer força, esforço. Não, Não. precisa. O pastor ia levar. Ele acolheu ela para A carregar força ela. do bom pastor se torna a força da ovelha? Sim. Quem leva ela para casa? O bom pastor. E quando chega em casa, o que ele faz? Dá uma escondida nela? Que ela deve estar meio... Não, ele dá uma Conta. Ele chama todo mundo. Chama Conta todo para todo mundo. E faz o quê? Dá uma festa. Você acha que dá uma festa? O que ele queria que as outras ovelhas fizessem? alegrassem com ele. Ah! Ele estava feliz? Muito feliz. muito. Muito feliz. E ele queria ficar feliz sozinho?
Não, ele queria dividir com todo mundo essa alegria. Que maravilha esse segredo. O que vocês acharam? Lindo. Muito bom. Maravilhoso. Quem é o bom pastor? É Jesus. Quem são as ovelhas? Eu, você. Ah, é? Todos nós. Alguém quer dizer alguma coisa para Jesus? Obrigada, Jesus, porque o Senhor busca até encontrar. Quando estou perdida, tu venha ao meu encontro sem desanimar. Obrigada, Senhor. Obrigada, bom pastor, porque você nunca desiste de mim, nunca desiste de nós. Obrigada por sempre ir atrás de mim, em qualquer momento. Sempre posso saber que você vai me procurar, me buscar. Obrigada por me colocar em seu colo, em seus ombros, e por se alegrar quando me encontra. Por curar minhas feridas, todas minhas máculas. Obrigada, bom pastor, por me trazer de volta a este rebanho que pertence a ti. Obrigada pelo amor que o Senhor tem por mim. Muito obrigada. Obrigada por me receberem com festa quando eu estou perdida e não me colocar de lado, e sim me colocar com todos juntos. Amém. Sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei. Quanta vida eu tiver, eu lhes darei. Tomado pela mão, com Jesus eu vou. Sigo como ovelha que encontrou pastor. Tomado pela mão, com Jesus eu vou, aonde ele for. Tomado pela mão, com Jesus eu vou. Sigo como ovelha que encontrou pastor. Tomado pela mão, com Jesus eu vou, aonde ele for. Alguém mais quer cantar? Então, esse material vai ficar sempre nesse mesmo lugar.
E quando ele estiver livre, vocês podem vir aqui para pensar sobre esses segredos. Vocês podem chamar uma das catequistas para ler, enquanto vocês meditam e fazem o trabalho com o material. Então, Clarissa, você quer guardar o material do Bom Pastor? Quero. Quem mais quer ajudar? Eu quero. A Dani? É. Quem mais? Eu também posso. Pode. Quem vai fechar a caixa? Eu posso fechar. Valéria. Valéria. Hoje nós vimos as duas parábolas centrais que revelam o mistério de Cristo. A palavra anuncia que Jesus é o bom pastor, mas não diz quem são as ovelhas. E é muito importante que cada um no seu tempo descubra quem são essas ovelhas. Nós nunca podemos dizer para alguém quem são as ovelhas. E por muitos encontros nós vamos repetir a meditação e vamos terminar perguntando quem seriam essas ovelhas, por que o bom pastor gosta tanto delas, e deixar em aberto, enquanto alguém não responder quem são as ovelhas. Não tem problema, eles podem responder, são os animaizinhos da fazenda. E tá bom. E a gente aguarda pacientemente. Então, se dá essa outra parábola, que é da ovelha encontrada, né? Normalmente se fala dessa parábola que é a ovelha perdida, mas o anúncio verdadeiro dessa parábola não é que ela se perdeu. Isso não é o mais importante, nem por que ela se perdeu. O mais importante é, e o centro do anúncio é que ela foi encontrada. Ela foi encontrada. E a alegria que o pastor sente ao encontrar a sua ovelha. E a perseverança que o pastor tem e a segurança que nós podemos ter, que ele procura, busca, até encontrá-la. Então, com esse, e tendo no nosso coração esse anúncio tão maravilhoso, nós vamos encerrar o nosso encontro de hoje. E eu espero ver todas vocês na semana que vem, tá bom? Um abraço grande de todos nós. Tchau.